Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Unirede. Eu me chamo Rafael, sou do time de especialistas Zabbix aqui da Unirede, pessoal. Bem, e o nosso webinar de hoje vai ser sobre monitoramento de log com os Zabbix, né? Então, o que que nós vamos aprender nesse webinar? Nós vamos aprender como que funciona, né, o sistema de monitoramento de log dos Zabbix. Vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros da chave de log, pois ela é uma chave um pouquinho mais complexa que as outras, né? Então a gente vai olhar com calma cada parâmetrozinho, vamos comentar sobre eles. E eu vou mostrar também um pouquinho do monitoramento de log ali, dos logs de eventos do Windows, né? Então a gente vai ver logs em servidores Linux para monitorar logs de aplicações e também vamos trabalhar aqui um pouquinho do log de eventos do Windows, que é um monitoramento bem simples de ser implementado e bem interessante, muito eficaz, né? Bem, pessoal, estou aqui com o Zabbix na versão 7 instalado hoje para demonstrar para vocês um pouquinho dessa funcionalidade, né? Mas antes da gente começar a, de fato, criar algum tipo de monitoramento, eu gostaria de estudar alguns conceitos com vocês, né? Então, o monitoramento de log do Zabbix, ele é feito através do Zabbix Agent, né? Então, nós temos aqui o nosso servidor de Zabbix. Vamos considerar aqui que pode ser um Zabbix Server ou um Zabbix Proxy. Depende de como que você usa a sua arquitetura hoje para fazer isso, né? E nós temos aqui as nossas máquinas virtuais. Então, nós podemos ter servidores Linux, nós podemos ter aqui servidores Windows, né? E para que o Zabbix possa monitorar os logs das aplicações dentro desses servidores, é necessário que a gente faça a instalação do Zabbix Agent, né? Então, o Zabbix Agent, ele é um agente, um clientezinho que a gente instala lá na ponta, nas máquinas virtuais, e ele consegue então acessar os arquivos de log ali dos servidores para transmitir esses logs para o nosso servidor de Zabbix processar. Aqui a gente tem um conceito importante antes da gente criar o monitoramento de log, que é a questão da comunicação, tá? O Zabbix Agent, ele tem dois métodos de comunicação, né? Ele pode se comunicar de forma passiva, onde o servidor aqui de Zabbix Proxy inicia, né, a comunicação com o agent, ou ele pode se comunicar de forma ativa, que a comunicação starta aqui do Zabbix Agent, né, e ele envia as informações para um proxy ou o server. Então essa aqui é a comunicação ativa. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque o monitoramento de log, ele só pode ser feito através da comunicação ativa, tá, pessoal? Então é bem importante que vocês, quando forem implementar essa funcionalidade, lembrem de configurar o agent para funcionar no modo ativo, tá? Vamos relembrar o que que é a configuração que eu tenho que fazer do Zabbix Agent para ele funcionar no modo ativo. Então eu estou aqui com uma máquina virtual Linux, onde eu vou fazer uma demonstração, né, do monitoramento de log, e eu vou acessar aqui o arquivo de configuração do meu Zabbix Agent. Então lá no barra etc Zabbix, né, nós temos o Zabbix agent.conf. Dentro aqui do desse Zabbix Agent Conf, a gente vai ter os parâmetros de comunicação chamado server. Esse aqui é para comunicação passiva, tá? Então aqui a gente informa o servidor do nosso Zabbix Proxy ou do server, mas não nos interessa aqui nesse caso, porque a gente está falando de monitoramento de log. Então, para trabalhar no modo ativo, ó, Option Server Active, né? Checagens ativas, vai ser necessário que vocês definam esses parâmetros aqui. Então, a gente tem que configurar o Server Active dentro do Zabbix Agent. Aqui a referência de endereço IP vai ser o Zabbix Proxy ou diretamente um Zabbix Server, né? Dependendo da arquitetura. Aqui em cima vocês vão ter sempre uma referência dessa legenda aqui de alguns exemplos de comunicação. Hoje na versão 7 do Zabbix a gente tem os clusters, né? Nós temos cluster de Zabbix Proxy e temos também cluster de Zabbix Server. Então é necessário configurar aqui o Server Active e o parâmetro hostname ele é bem importante, tá? Esse hostname aqui, pessoal, na comunicação ativa, ele está se referindo
ao hostname do host que está cadastrado aqui dentro do Zabbix. Então vejam bem, ó, eu tenho aqui hoje, dentro do meu Zabbix, um monitoramento do Zabbix Server, que é a minha máquina virtual Linux aqui, onde eu fiz a instalação do Zabbix e ela veio junto com o Zabbix Agent instalado. Então aquele parâmetro hostname lá do arquivo de configuração, se vocês observarem, ele é idêntico ao que está cadastrado aqui dentro do front-end do Zabbix, tá? Porque a comunicação ativa, ela se dá através desse hostname. Ela não usa endereço IP para se comunicar, tá? Então, é muito importante que aquele parâmetro hostname ele esteja configurado corretamente. Bem, aqui nós entendemos então que é necessário, né, que o Zabbix Agent esteja instalado dentro da máquina virtual para monitorar o log e que ele esteja apto a se comunicar de forma ativa com o servidor. Feito isso, entendendo isso, vamos conhecer as chaves de monitoramento. Então, o Zabbix Agent, né, ele trabalha com chaves, keys. Para mostrar isso para vocês, eu vou estar abrindo aqui um outro material, onde a gente vai falar um pouquinho da chave log, tá, pessoal? Então, nós temos duas chaves. Para monitorar os logs no Linux, a gente tem a chave log, e para monitorar os logs no Windows, a gente tem a chave event log, que faz referência ao visualizador de eventos ali do Windows, né? Nesse slide que vocês estão vendo aí agora, ele traz aqui alguns conceitos, né? Então, por exemplo, o agent sabe que eles têm que estar executando no modo ativo, como eu demonstrei anteriormente. O intervalo de atualização de um item de log recomendado é de 1 segundo. Por que isso, né? Para que a gente possa monitorar os logs em tempo real. As aplicações, elas escrevem muito rápido os logs, né? Então, o Zabbix Agent, ele tem a capacidade de analisar o log em tempo real também. Aqui nesse quadradinho azul, vocês podem ver um exemplo de um log, né? Passando aqui. E o Zabbix, então, Agent, ele consegue identificar padrões únicos dentro dessas linhas de log e transmitir esse log para o servidor de Zabbix, tá? Aqui nesse slide vocês podem ver um exemplo de um item de log, ó. Então, nós temos aqui o tipo de item como o Zabbix Agent ativo, isso é muito importante. Inclusive, nas versões mais recentes do Zabbix, se eu vou acessar aqui o meu host Zabbix Server e vou colocar para criar um item, ó. Então, estou criando um item aqui. Quando eu estou usando o tipo Zabbix Agent passivo, ó, se eu procurar aqui as chaves de log na lista de chaves, eu não vou encontrar. Ó. Então, se eu fizer um Ctrl F aqui, log, eu não vou encontrar nada de log, tá? Agora, se eu mudar para Zabbix Agent ativo, ele vai aparecer. Então, aqui, ó, Create Item. Tá, mas entendi uma coisa. Pro Renan, tá claro que tem essas horas ali, tá? Pro time técnico, não é para abrir isso. No modo ativo aqui, pessoal, ele aparece, ó. Então, já está aparecendo aqui. Eu tenho a chave Event Log e tenho a chave Log, tá? A chave Log, ela tem algumas variações que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas vamos por etapas, né? Então, observem aqui, ó, nós temos a chave log. Dentro aqui da chave log, pessoal, a gente tem os parâmetros, né? Então, o primeiro parâmetro da chave log é o file, e a gente determina o caminho do arquivo de log que a gente quer monitorar dentro do servidor. Então, basta que você especifique ali o path do teu arquivo de log, né? Que ele vai passar a ler ali. Essa palavra fail aqui, ele está usando uma regex. Então, dentro dos logs, a gente pode, por exemplo, configurar uma string específica para que ele procure dentro das linhas de log um padrão, né? Uma string específica. No caso aqui, ele vai estar sempre monitorando todas as linhas que contiverem a palavra fail, independente do nível de log, etc., né? Ele vai capturar a palavra fail. Observem também que o tipo de informação, quando a gente está trabalhando com log, a gente utiliza o tipo log, tá?
porque ele tem uma forma diferente da gente consultar os logs na interface web do Zabbix. Nós temos ali filtros a mais, né? E também ele vai ser gravado numa tabela específica de log lá dentro do banco de dados. O intervalo de atualização ficou aqui de 1 segundo, né? Como eu comentei anteriormente. E aqui embaixo a gente tem o log time format. Isso daqui ele vai converter, né, o time do log para uma data legível, uma data mais amigável, né, como a nossa data comum. Porque os logs, eles sempre vêm com uma data tudo alinhado ali os dados, né? Então visualmente tu não consegue identificar. Esse campo aqui, ele nos ajuda, ele acessa aquilo ali e converte o log para uma data mais intuitiva dentro dos Zabbix, né? Então aqui, ó, como vocês podem ver, o log time format, né? Ele aqui em cima eu tenho um exemplo de uma linha de log de uma aplicação e aqui é a aplicação desse campo, ó. Então ele vai converter a data, ele vai transformar essa data do log que está dessa forma e o resultado vai ficar assim, ó. Então fica bem mais fácil de entender, né? O ano, o mês, o dia e o horário que aconteceu aquele evento dentro do log. Então é bem interessante essa funcionalidade. Aqui, pessoal, nesse slide vocês já podem ver, né, um log sendo filtrado ali pela tela de dados recentes dos Zabbix. E aqui ele está mostrando dois times, ó. Então, quando a gente captura um log, nós vamos ter um primeiro timestamp. Esse timestamp aqui, ele está se referindo a um timestamp de coleta dos Zabbix. Então, é o momento que o Zabbix Agent foi lá e monitorou aquela linha de log. Ele grava o tempo dele, é o tempo dos Zabbix aqui. E ao lado nós temos o local time. Esse local time ele está se referindo ao tempo escrito no log. Então é a data que a aplicação escreveu aquele log ali dentro do arquivo de log, porque são momentos diferentes, né? Pode ser que o log tenha sido escrito num momento e o Zabbix tenha monitorado aquela informação num outro momento. Então tem dois tempos aqui neste caso. E aqui também ó, a gente está mostrando em vermelhinho, né? É possível, quando eu estou visualizando os logs que eu estou monitorando dentro do Zabbix, eu fazer filtros por palavras-chave. Então, por exemplo, a palavra fail, ele foi configurado aqui para ser marcado de vermelho todas as linhas de log que contiverem essa palavra fail, ó. E aí ele mostra assim. Então isso aqui ajuda a fazer um troubleshoot, uma busca ali de algum log específico dentro de uma aplicação, por exemplo, né? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros da chave log, né? Então, como vocês podem ver, ela tem alguns parâmetros opcionais. E aqui uma curiosidade, né? Nos Zabbix, quando a gente tem aqui os parâmetros entre sinal de maior e menor, significa que eles são opcionais. A gente pode ou não defini-los dentro da chave de log. Então, a chave log, ela permite que você especifique diretamente um arquivo. Pode só apontar o path da tua aplicação ali. Só que o que que vai acontecer nesse cenário aqui se você fizer isso, né? Toda aquela massa de log que está dentro da aplicação, ela vai ser enviada para o Zabbix Server, sem tratamento, sem filtragem nenhuma. Isso não é uma boa prática, pessoal, porque o Zabbix ele vai ingerir uma grande quantidade de logs desnecessários, isso vai ocupar espaço no banco de dados, isso vai puxar recursos da aplicação, né? Então, esses parâmetros opcionais, eles nos ajudam a filtrar melhor os logs, inclusive customizar essa linha de log para ser armazenado nos Zabbix só aquela informação necessária, né? Então, dos parâmetros aqui, nós temos o file, que é o caminho completo para um arquivo de log. Nós temos aqui o parâmetro regex. Então, ele é uma regex, né? Ele aceita ali toda a sintaxe de uma regex. Inclusive, a gente tem um site que é o Regex 101, deixo a dica aí para vocês, que ajuda na construção das regex, né? Você pode colocar só uma palavra-chave ali, por exemplo, error. Ele vai pegar as linhas de erro, como está no exemplo aqui embaixo, ó. Tá o caminho aqui arquivo de log de erro do Apache, né? E ele está aqui, ó, filtrando somente a palavra erro. Então isso funciona. Mas se você quiser fazer uma regex mais complexa, com mais detalhes, mais condições, você pode também, ele permite.
Tem um parâmetro chamado encoding, que a gente pode definir, por exemplo, uma codificação a ser usada para ler um determinado arquivo de log, né? Essa libconv aqui, ela tem uma documentação onde é listado todas as encodings suportadas por essa lib. Então, o Zabbix ele suporta os encodes que a lib suporta. Vocês podem consultar essa lista acessando a documentação da lib, por exemplo. Isso aqui, determinados arquivos de log exigem uma encoding específica para serem lidos, né? Então, existe essa flexibilidade dentro da chave de log também. Depois nós temos um parâmetro chamado maxlines. Esse aqui, ele substitui um parâmetro que está dentro do arquivo de configuração do agent que se chama maxlines per second. O nome já é bem intuitivo, né? É o número máximo de linhas por segundo que o agent consegue checar. Ele pode analisar um bloquinho de linhas a cada validação que ele faz do log, né? E avaliar ali se dentro daquelas linhas corresponde à regex configurada, por exemplo. Nós temos depois o parâmetro mode. Esse parâmetro ele é bem importante aqui dentro desse cenário de log, porque ele define se o Zabbix Agent ele vai ler todo o conteúdo do arquivo de log ou ele vai pular, né, com o skip somente para as linhas mais recentes. Então, se tu quiser criar um monitoramento de log, mas tu não quer que o agent faça a leitura de todo o log que estava dentro do arquivo, ele já vá para o final do arquivo e fique aguardando as próximas linhas chegarem de log, você pode estar usando o skip para ver só as linhas mais recentes, né? Se você usar o método all, aí vem ele vai fazer uma varredura completa no arquivo de log. Nós temos depois o parâmetro output, que ele vai trabalhar com os grupos de captura da regex, né? Então, dentro da regex, a gente pode pegar lá, por exemplo, uma linha, né, do log, capturar vários pedacinhos dela e a gente pode depois usar o output para customizar a saída. Então, a gente pode mudar, fazer um Lego ali da linha de log, né, e customizar a saída dela lá dentro dos Zabbix. Vai ter um slide aqui mais à frente que eu vou mostrar isso. Então, aqui tem alguns exemplos, né? E também a gente pode configurar um tempo máximo de delay das linhas de log, tá? Aqui a gente tem um mecanismo dentro da chave log para evitar uma espécie de atraso dentro do log, porque dependendo da frequência com que a gente faz checagem, né, nas linhas de log e a velocidade com que a aplicação escreve dentro do arquivo, se a gente não configura o max delay, a gente pode estar sempre com um delay do monitoramento. Então, o max delay ele é uma forma de evitar que esse delay aconteça, né? Então, se o monitoramento começar a ficar muito atrasado ali nas linhas de log, ele descarta as linhas mais antigas e vai para o final do arquivo de novo para não se perder informações e também não ter esse delay, né? E aqui embaixo vocês podem ver uma linha de log toda configurada já. Então, o caminho do arquivo, a regex. Aqui ele está definindo, né, o número máximo de linhas, o modo skip e um delay de 60 segundos. Então aqui, neste slide, a gente está vendo um pouquinho como que funciona o parâmetro regex, né? Esse exemplo aqui são as linhas de log da aplicação do próprio Zabbix Server, em azul, e as linhas verdes, elas estão sendo encontradas pela regex definida aqui no exemplo. Então, todas as linhas que tiverem interface disponível e indisponível, elas vão ser capturadas. E somente essas linhas de log que vão ser transmitidas para o servidor de Zabbix armazenar na nossa base de dados. As demais linhas que não correspondem a regex, elas vão ser descartadas, né? Aqui é um pouquinho mais sobre a questão dos grupos de captura, né? Como vocês podem ver aqui embaixo, nós temos uma linha que fala aqui sobre transações que falharam, ela dá o código da transação, o código do usuário, né? E aqui em cima, nesse exemplo da chave log, a gente tem uma regex bem grande aqui que ela está capturando dois grupos. Então, ela está pegando aqui o número da transação
e também está pegando o número do usuário, ó. Com o parâmetro output, tu pode customizar, né, a saída de log. Então a linha de log original ela é assim, bem extensa, né, com muitas informações desnecessárias. Configurando o output, pessoal, a gente pode transmitir para os hábitos uma linha de log bem menor e mais otimizada aqui, ó. Por exemplo, ele fez usuário 25, transação 45634 fail. Fica menor o log e fica mais organizado, né, e mais otimizado também para os hábitos, né, e bem mais leve. Então, o output ele trabalha em combinação com o parâmetro regex, né, fazendo ali a saída dos grupos de captura da regex. Aqui é um exemplo do funcionamento desse parâmetro maxlines, né? Então, o Zabbix, toda vez que ele vai ali e acessa o arquivo de log para fazer o monitoramento, ele vai pegando, aqui no caso está configurado para 5, de 5 em 5 linhas, ele vai pegando punhadinhos, né, de log e vai analisando. Encontrou ali alguma ocorrência que seja compatível com a regex, ele transmite. Então, basicamente é isso. A gente pode, inclusive, aumentar esse número de linhas que ele pode validar ou diminuir. Isso é flexível dentro da configuração do agent. Aqui é uma demonstração da questão do delay que eu comentei anteriormente, né? Então, aqui ele mostra as linhas que têm um tempo maior do que 5 minutos, elas vão ser ignoradas e ele vai passar a monitorar as linhas mais recentes, porque elas já estão com um atraso maior, um tempo de vida maior do que 5 minutos. É para evitar que o monitoramento fique com um delay sistêmico ali e nunca saia disso, né? Então é bem importante configurar esse parâmetro também. E aqui o parâmetro skip, pessoal, ó. Então esse parâmetro skip, ele faz com que o agent ele vai lá e pule lá para o final do log, né? E fique aguardando as linhas novas que estão sendo geradas ali no monitoramento, por exemplo. Uma outra coisa que é interessante a gente aprender aqui também sobre o monitoramento de log, nós temos uma variação da chave log, que é a chave log-rt. Se vocês observarem, ela tem os mesmos parâmetros que a gente viu anteriormente, só que ela tem uma funcionalidade a mais que ela consegue ler um diretório de logs que usa o log rotate. Então, essa chave log-rt, ela permite que a gente utilize expressões regulares aqui, para que ele leia todo um diretório de logs, né? Então, se você tem um sistema de log rotate ali no seu servidor, tu pode configurar o monitoramento que o Zabbix ele vai percorrer todo esse diretório e ele vai ler lá o arquivo de log mais recente. Assim que o log for rotacionado, ele também rotaciona junto com o log rotate, o monitoramento, tá? Existe essa funcionalidade aqui também para esse tipo de cenário. E uma terceira chave também variando da chave log, né? Que é a chave log.count. Nós temos log count e log rt count. A log count, um pouquinho diferente da chave log, ela vai enviar uma contagem de quantas ocorrências ela encontrou dentro do arquivo de log, que correspondem àquela expressão regular pesquisada, né? Então aqui, por exemplo, o agent ele abriu esse log, foi fazer uma checagem, ele encontrou aqui 5 logs de transaction file. O que vai ser enviado para o Zabbix Server não é as linhas de log, mas o número 5. Então, essa chave ela é bem útil para a gente fazer dashboards, trabalhar com gráficos, né? Fazer gráficos de variação de tempo lá, ou qualquer outro painel ali de visualização gráfica que os Zabbix têm. Log count. Então a chave log ela é para monitorar a linha de log toda e log count ela faz a contagem dos logs. E aqui, pessoal, a gente também tem um último parâmetro, né? Se vocês observarem essa chave de log aqui, ó, é o último parâmetro da chave log. Ela tem um parâmetro chamado persistent dir, que é um arquivo que ele cria. Isso pode ser habilitado ou não, tá? É um parâmetro opcional também.
ele cria ali um arquivinho onde ele consegue marcar uma espécie de ponteiro ali dentro do arquivo de log, que é onde ele estava lendo o log naquele momento. Caso você reboot o servidor ou reinicie o agent, ele volta a partir da onde ele parou. É uma espécie dele controlar ali, né, aonde ele estava lendo o log naquele momento. Aqui você pode configurar um diretório e o nome do arquivo log.state, que é ele, onde ele vai armazenar esse, é tipo um hash, né? Que é onde ele estava ali naquele momento lendo o log, por exemplo. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui se chegaram algumas perguntas. O regex é case sensitive? Sim, ele é case sensitive, Adriano, tá? Então ele tem que ser configurado de uma forma bem específica. Se for case sensitive, dá para ignorar? Bom, tem uma forma da gente construir as regex, pessoal, que ela ignora, ela trata tanto letras maiúsculas como letras minúsculas, tá? A regex permite isso. Então você pode fazer isso dentro da regex ali mesmo, que ele considera tanto letra maiúscula quanto minúscula, ele vai capturar a linha de log igual, tá? Bom, a gente viu bastante teoria, né? Agora vamos um pouquinho para a prática aqui. Eu quero fazer uma demonstração para vocês, para a gente capturar algumas linhas de log do próprio servidor de Zabbix aqui mesmo, tá? Então eu vou aproveitar esse host que eu tenho aqui chamado Zabbix Server, onde o agent já está rodando, ele já está configurado para trabalhar no modo ativo, né? E eu posso estar trabalhando aqui com a chave log para monitorar todo o arquivo de log dentro dele, né? Então aqui, ó, onde é que fica o arquivo de log do Zabbix Server, né? Para quem não conhece, está conhecendo agora, nós temos aqui o comando, a gente pode usar o comando tail "-f". O comando tail "-f", ele vai ler o arquivo de log em tempo real, ele vai ficar atualizando na tela para mim, né? Em var log Zabbix. Esse aqui é o diretório padrão dos logs do Zabbix. Lembrando que a gente pode fazer isso com qualquer aplicação. Eu vou usar aqui os logs do Zabbix para fazer o estudo e a demonstração para vocês hoje, né? Então eu vou mostrar aqui como está o meu arquivo de logs do Zabbix Server hoje, ó. Ele está aqui escrevendo, né, o seu funcionamento normal da aplicação. Eu vou criar um item aqui para capturar esses logs, né? Então, create item. Aqui eu vou pegar logs da aplicação Zabbix Server. Então, como eu comentei anteriormente, né, bem importante, Zabbix Agent ativo. Vou selecionar aqui. Nós vamos pegar aqui a chave log primeiro, ó. Então, log file monitoring, returns log. Uma outra dica que eu dou para vocês aqui, que tá bem legal na versão 7 dos Zabbix também, né? Se a gente quiser saber mais sobre, ver exemplos de configuração dos parâmetros das chaves, nós temos esse helpzinho aqui, ó, onde que ele vai me levar lá dentro da documentação dos Zabbix, direto aqui para a explicação dos parâmetros das chaves, ó. Então, tudo aquilo que vocês viram no nosso material está escrito aqui na documentação das Zabbix também. Vocês podem consultar aí no computador de vocês. E aqui tem alguns exemplos, inclusive, de utilização da chave log. Eu vou configurar a minha aqui agora, então. Eu vou pegar aqui ela. Peço desculpa que está com um pouquinho de delay hoje aqui. Então, vamos lá. Chave log, né? Primeiro parâmetro que a ser definido vai ser o caminho do arquivo de log. Então, barra var, barra var, barra log, barra Zabbix.
Zabbix underline server ponto log. Depois a regex. Aqui, pessoal, vamos. Eu vou fazer uma análise aqui do arquivo de log da minha aplicação. Eu vou pegar aqui as últimas 150 linhas. Ó, então eu tenho bastante log aqui para observar, né? Aqui na minha ferramenta MOBA, Rafa tá no webinar. eu tenho ele destaca, né, algumas strings aqui dentro do log. Então vamos parametrizar para ele pegar todos os logs que tem a palavra filed aqui do meu log, né? Eu vou colocar aqui a palavra filed, ó. Esse aqui é um exemplo bem básico da regex, tá? Bem basicão mesmo. Claro que se você tiver necessidade de fazer uma regex mais personalizada, daí vai ter que construir isso, né? Eu não vou definir nenhum encoding aqui, tá? Não preciso definir. O parâmetro max lines, eu vou colocar o número máximo de linhas 20. Então, quero que ele analise ali de 20 em 20 linhas o meu arquivo de log. O modo aqui de operação do meu log eu vou colocar. Eu vou deixar padrão, tá? Eu não vou colocar, não vou usar o skip nesse cenário, então ele vai ler todo o arquivo de log, é isso que eu quero, né? Nesse, nesse momento. Não vou estar configurando nenhum tipo de output. E aqui, pessoal, bem importante, né? Quando a gente vai criar aqui chaves de monitoramento nos Zabbix, ó, mesmo que eu não vá utilizar esse parâmetro, eu vou estar deixando um espacinho em branco aqui. Eu preciso respeitar a posição dos parâmetros dentro da chave. Eu não posso apagar e tentar configurar um outro parâmetro, porque o Zabbix não vai entender isso. Então eu tenho que respeitar aqui. Max delay, vamos colocar 60 segundos, né? Vou colocar aqui uns 60. E daqui para frente, né, a questão de options e o persistent dir eu não vou estar utilizando, ó. Então vou apagar aqui e a minha chave de log vai ficar com esses parâmetros aqui inicialmente. Tipo de informação vai ser log, o intervalo de atualização eu vou colocar 1 segundo. Aqui a parte de armazenamento eu vou deixar assim, né? Então eu já vou adicionar o meu item aqui. E agora a gente só precisa aguardar, né, a atualização aqui do servidor. Então eu vou em monitoring hosts, Zabbix Server, dados recentes. E eu vou pesquisar aqui pela palavra log. Logs da aplicação. Então aqui, pessoal, se eu clicar em History agora, eu já tenho duas linhas de log sendo capturadas aqui do meu arquivo de log dos Zabbix, ó. Ele já fez aqui a varredura, tá? Pode ser que, então, assim que for atualizando ali o log, ele vai mandando as linhas para cá, né? E aqui tem um log bem genérico. Aqui ele deu um erro de um JSON path, de um monitoramento, e etc. Se a gente clicar aqui, pessoal, aqui no canto superior direito dos Zabbix, né, na parte de filter, a gente vai ter aqui a presença daquele campo value que eu mostrei anteriormente, ó. Então eu posso, por exemplo, pesquisar pela palavra fail e eu imagina que a gente poderia ter aqui, né, gente, 200 logs aqui e eu estou procurando uma informação específica, né? Fail e eu quero que ele eu tenho várias opções aqui, por exemplo, eu tenho o hide selected, ele vai esconder, né? Show selected, mark selected. É que ele vai marcar as linhas que tem a palavra fail. A gente pode trocar a cor, inclusive, ó. Ele vai marcar de verdinho ou azul também. Então é uma forma de separar, né, os logs ali dentro de um punhado de logs, é uma forma da gente separar o que a gente está filtrando, tá? Bom, esse é o monitoramento de log usando a chave log, né? E a chave log count, eu vou estar fazendo a criação dela aqui também.
nós podemos fazer a mesma coisa. Create item. E que eu posso dizer contagem de logs de falha na aplicação Zabbix Server. Zabbix Agent ativo. Eu vou pegar a chave log.count, ó. Log count. Aqui é a mesma coisa, né? O file é /var /log Zabbix Zabbix server.log. Aqui na regex eu vou colocar fail. Não vou definir o encoding, número máximo de linhas não, o modo também não. Aqui o delay vamos botar 60. E aqui eu tiro os parâmetros opcionais, ó. Numérico inteiro, intervalo de atualização minuto. Aqui nós estamos trabalhando agora com números, né? E aí eu posso estar adicionando o item também. E aí a gente pode ver o resultado disso. Monitoring hosts, latest data no Zabbix Server, logs. E aqui a gente aguarda alguns segundinhos a atualização, né, das informações. A chave log count a gente não coloca um segundo, a gente geralmente deixa a partir de 1 minuto, tá? É o recomendável ali a ser feito. Porque como é para fazer uma contagem, é esperado que se formem ali dentro do log, né, uma quantidade X de logs e a gente pega e faz a contagem. Porque se for de 1 em 1 segundo, ele não vai conseguir criar as contagens ali porque não vai ter logs suficientes. Então vamos ver aqui se ele já conseguiu capturar alguma coisa. E aí tá aqui a informação, ó, contagem de logs de falha 2. Nessa primeira varredura que ele vai fazer, ele detectou aqui essas duas linhas de log e ele me deu a contagem 2 ali, ó. Na próxima varredura, daqui a 1 minuto, né, ele não vai mais acusar 2 porque ele já contabilizou aquelas linhas de log, tá? Então aqui no gráfico, vocês podem ver, ele tá 2, né? Mas ele vai, depois, na próxima varredura, mostrar um zero ali pra gente. Então ele acompanha a cada checagem que ele faz, se tem ou não ocorrências de log acontecendo ali naquele momento na aplicação. Eu vou esperar ele atualizar aqui para mostrar, ó. Então ele baixou para zero, ou seja, ele leu o arquivo de log de novo, não encontrou nada, tá? Esse é o funcionamento da chave log count. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. É possível armazenar os logs e o histórico em um sistema externo? Não é possível, Jonathan. Esses logs eles vão ser armazenados na base de dados dos Zabbix, tá? Esse histórico aqui vai ser armazenado nas bases de dados dos Zabbix. O que você pode fazer é montar um servidor desses logs, por exemplo, e que é um servidor que concentra logs, né? Você então transmite logs dos seus equipamentos, das suas aplicações para esse servidor, esses logs, e com os Zabbix você consulta os seus log server e puxa os logs para dentro dos Zabbix. Aqui dentro daí a gente pode trabalhar os alertas, pode trabalhar uma série de coisas com esse dado que a gente está vendo aqui na tela, né? Bem, pessoal, e o Windows? Como é que funcionam os logs no Windows, né? Bom, no Windows nós temos o visualizador de eventos. Eu acho que eu consegui fazer.
Eu vou abrir o visualizador de eventos aqui do meu notebook, tá? Então, no Windows, a gente tem aqui o visualizador de eventos, onde a gente pode ver vários logs aqui por níveis, né? Então, nós temos aplicativos, segurança, instalação e etc. E a gente vai ter uma chave chamada de Event Log. Aqui na documentação dos Zabbix, estou com ela aberta aqui, nós vamos encontrar em Windows Specific Items, nós temos a chave Event Log, ó. Então, olha só, vamos ver como é que funciona aqui a implementação disso. Lembrando que é necessário também ter o Zabbix Agent instalado no seu servidor. Eu já fiz isso aqui, né, para otimizar o nosso tempo. Então, aqui na minha lista de hosts, eu tenho aqui, ó, um host que ele é o meu notebook, que eu estou fazendo a apresentação para vocês. Quem está com o Agent instalado aqui, já está configurado com a comunicação ativa, né? Como vocês podem ver, ele está usando aqui um template de Agent ativo. E eu vou criar aqui um item. Então, vamos abrir aqui, dentro do meu host, create item. Vamos colocar aqui no modo ativo. E eu vou estar pegando a chave event log, né? A chave event log ela é um pouquinho diferente da chave log, ela tem menos parâmetros, tá? Vamos seguir aqui as instruções da documentação dos Zabbix, ó. Então, por exemplo, nome dos logs, eu vou colocar aqui logs do visualizador de eventos do Windows. Primeiro parâmetro obrigatório que a gente tem é o nome do log, tá? Então aqui, ó, como a gente pode ver aqui no exemplo, né, da documentação, o nome do log ele está se referindo a esses logs aqui, ó, aplicativo, segurança, né? Tem alguns registros aqui, instalação, sistema. Então vamos fazer aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vou pegar os logs de sistema. Então o nome dele vai ser System. System. Não vou colocar nenhuma regex, tá? Vou deixar em aberto. Então ele vai capturar todos os logs que tem aqui dentro de sistemas, tá? A ideia é a gente capturar esses logs todos aqui, ó. Depois, aqui em severidade, a gente pode configurar os níveis de severidade entre aspas, ó. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o warning e error, que nem está aqui na documentação, eu posso copiar a string dessa seguinte forma. Ó, warning e error, tá? Os demais parâmetros aqui, source, event ID, etc., eu não vou especificar agora e vamos ver se ele já vai puxar para a gente todos os logs ali dentro do visualizador de eventos, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. O intervalo de atualização eu vou deixar 1 minuto e vou estar adicionando aqui esses dados. Depois eu venho aqui em Monitoring, Posts, Dados recentes. Será desse grupo aberto, é horas também, tá? Está criando atividade. Esse cliente é um cliente que já Log. E aqui nós temos, ó, logs do visualizador de eventos do Windows. Vamos ver o que que ele capturou aqui, ó. Em History, a gente já consegue ver. Olha que legal, pessoal, a visualização que a gente tem aqui é bem diferente da visualização lá do servidor Linux, quando se trata de Windows, né? Inclusive, ele criou algumas colunas a mais aqui para mim, ó. Então ele agrupou para mim aqui todos os logs de erro que ele encontrou. Ele trouxe aqui o ID dos eventos, o nome do log, ó. Então tá tudo aqui. E vamos ver se ele capturou alguma coisinha de warning também, né? Aqui nas páginas 2 eu já tenho os logs de warning, ó. Eu tenho os filtros aqui também, ó.
Velo e posso procurar aqui por uma string específica também. E aqui tá todos os meus logs, tá? Então, a chave do visualizador de eventos do Windows, né? Essa chave Event Log, a implementação dela é bem simples. Eu tô com todos os logs aqui na minha tela. Claro que é importante a gente filtrar, né? Essas informações também. Mas como vocês viram aqui, eu tenho acesso a todos os logs aqui do visualizador de eventos do Windows. Ela também aceita aqueles parâmetros de skip, né, para pegar só os logs mais recentes e tudo mais. Então é necessário, é importante que vocês façam a melhor filtragem possível para não encher os hábitos de informações desnecessárias, né? E para depois vocês poderem criar os alertas de uma forma mais precisa também. Vamos ver aqui, nós temos mais alguma pergunta? Acredito que não. Bom, pessoal, então esse foi o conteúdo do nosso webinar de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte de logs dos Zabbix, né? A gente falou de uma forma bem abrangente aqui. Se vocês quiserem, depois a gente pode trazer um segundo webinar ali, simulando o monitoramento de log de uma aplicação, fazendo com o regex, né? E também criando triggers. Então, eu posso mostrar para vocês como que a gente faz a criação das triggers em cima dos logs, né? Existem várias formas de fazer. A gente pode fazer expressões para combinar com a chave log count. Podemos também fazer a trigger em cima do próprio item de log, ali usando a chave, usando a função find, né, da trigger. Existem bastante formas ali de se fazer esse tipo de monitoramento de dados, né? Então, eu agradeço a presença de vocês, espero que tenham gostado do conteúdo. Eu gostaria de convidá-los também para conhecer um pouquinho da nossa página aqui da Unirede. Nós temos o nosso site aqui, unirede.net. E temos aqui também a nossa aba de treinamentos, tá, pessoal? Onde nós temos diversos treinamentos aqui de Zabbix. Então, temos os treinamentos oficiais para você que deseja fazer um exame de certificação, né? Se tornar um especialista Zabbix. Tem os treinamentos extras oficiais aqui, que são cursos mais voltados aqui para funcionalidades específicas do Zabbix. Então, se você quer dominar a API, dominar o SNMP aqui, entre outras funcionalidades, né? Temos também. E temos aqui treinamento também de Grafana e outros tipos de treinamento aqui também, treinamento ASO na área de segurança. Então a gente tem bastante opções aqui no nosso portfólio de treinamentos, tá, pessoal? Agradeço aí a participação de todos e continuem acompanhando a nossa agenda de treinamentos aí. Ao longo desse ano a gente vai preparar bastante temas interessantes de Zabbix aí também, abordando as novas funcionalidades, né? E laboratórios que a gente vai desenvolvendo aí também. Eu acredito que a Ana vai postar para vocês aí o meu LinkedIn também no chat, se vocês quiserem se conectar lá. Também publico alguns conteúdos de Zabbix todos os dias, né? E a gente pode ir interagindo ali dentro da plataforma, certo, pessoal? Obrigado a todos e até mais.